a mais uma edição do programa Assunto Cidade, programa que aqui com você debate alguns dos principais assuntos de Guarujá e também do Distrito de Vicente Carvalho, sempre da forma mais propositiva possível, como todos estão acostumados aí já há alguns anos. E também, como sabem, que a gente sempre recebe um convidado especial, uma pessoa que se destaca na sua área de atuação e nos ajuda a desenvolver aqui os temas propostos. Hoje nós vamos matar a saudade de um velho conhecido aqui do programa Assunto Cidade, o advogado Valdemir Batista Santana, popularmente conhecido como Val Advogado. Deu trabalho nesses últimos 4 anos na Câmara e, pelo que consta, vai continuar dando trabalho. Val, em primeiro lugar, desculpa pela brincadeira, bem-vindo, você deixa o espaço, obrigado pela presença, deixa o espaço para você cumprimentar o telespectador, que você já sabe de cor e salteado como é que funciona. Fica tranquilo, bom dia, eu que agradeço mais uma vez o convite, estar participando, né? Retornando a participar do seu programa, sempre me coloquei à sua disposição, um programa que leva informações com credibilidade, não só à população do Guarujá, mas também a toda a população da nossa região, né? E seu programa realmente tem sido elogiado constantemente, em razão dos temas relevantes que são tratados aqui a semana toda, né? Então nós temos sempre notícias que a população deve tomar conhecimento e você faz questão de levar essas informações. Quero mandar também aqui um abraço a todos os telespectadores, seus telespectadores, os nossos amigos também, e aquelas pessoas que têm uma admiração especial pela gente. Então, Valdir, é uma grata satisfação retornar ao seu programa, um programa que tem uma audiência maravilhosa. Fora isso, saudade da Câmara, Val? Não, Valdir, não tenho, eu sou desapegado, né? Se eu tivesse saudade, eu ia deixar bem claro para você, eu não teria vindo candidato a prefeito, tentaria a reeleição de vereador, eu tinha, na verdade, um grupo bom, né? A gente tinha trabalho na Câmara para mostrar para a população que durante esses 4 anos a gente tentou fazer algo que atendesse o anseio da população do Guarujá, uma população muito sofrida, que precisa realmente de pessoas, né, comprometidas, né, com mandatos que lhe foram otorgados, né, esse voto de confiança que a população procura dar para o vereador e para o prefeito, né, para os vereadores e para o prefeito, para o gestor. Então, Valdir, eu não tenho saudade porque não tenho esse apego. Eu costumo dizer, né, eu tenho profissão, né, sou advogado, continuo advogando, graças a Deus, tenho meu escritório lá no centro do Guarujá, na Avenida Leomil, ali no edifício Marcos, e continuo. Hoje, como eu já tinha reduzido consideravelmente o meu trabalho, a minha atuação na advocacia, até para conciliar também no exercício do mandato, né, no Parlamento Municipal. Então, a única saudade que a gente acaba tendo é de amigos, de servidores da Câmara, que são nossos amigos, mas como o meu escritório fica praticamente a 150, 200 metros, então a gente tem a oportunidade de quando vai almoçar, de quando vai tomar café ali no Lecoff, sempre a gente tem a oportunidade de encontrar os amigos, né? Você tem ideia? Depois que terminou o mandato, em dezembro de 2016, eu tive na Câmara praticamente em 3 oportunidades, pra você ter ideia, né? Então não sinto saudade, repito aqui, porque sou desapegado, tenho profissão. Eu também, sempre deixei claro aqui no seu programa, que eu também não concordo com reeleição de vereador, eu acho que não deveria existir. A nossa legislação permite, mas eu acho que também não deveria existir reeleição para vereador. A alternância no poder ela é salutar, e isso também vai fazer com que outras pessoas tenham condições de representar a nossa população. Então essa alternância faz com que haja uma oxigenação, né? E as pessoas não procurem também estar arrumando emprego de vereador, porque vereador não é profissão, né? A pessoa está ali para dar a sua contribuição, de alguma forma, ao meio que ela vive, à sociedade que ela vive. Então isso é muito importante, eu sempre deixei muito bem claro. Outra coisa também que eu queria deixar registrado, que eu comentei com você, que eu seria o 18º vereador, né? Que eu não iria fechar os olhos para determinadas irregularidades ou supostas irregularidades, né? Que pelo fato de ser operador do direito, de ser advogado, essa experiência de 4 anos na Câmara, ela permite, na verdade, né, que a gente tenha uma visão maior, porque foi um aprendizado. Não tenha dúvida que esses 4 anos no exercício da vereança foi um aprendizado. A gente procurou aprender muito com os demais vereadores, com os servidores, com a população que trazia também algumas demandas para que a gente pudesse analisar. Então isso foi muito importante, né? Então hoje eu me considero 18º, como você de casa pode ser o 19º, o seu vizinho o 20º, o outro vizinho do lado esquerdo o 21º, e assim, né? Como a imprensa também tem que fiscalizar. Então eu sou pagador de imposto, sou morador na cidade e como cidadão vou procurar sempre estar fiscalizando. E
chegou ao meu conhecimento alguma irregularidade, algum ilícito, eu estarei comunicando sim, ou pedindo providências aos órgãos, né, fiscalizadores, Tribunal de Contas, Ministério Público e demais instituições. Lembrando para o telespectador que o Val fala 18º, porque a Câmara de Guarujá possui 17 vereadores, aí, uma quantidade de vereadores que é definida pela própria Câmara um pouco antes da eleição. O Val, você falou, por exemplo, do caso do profissão, o vereador não é profissão. Mas já teve casos de vereador que foi lá na Casa Bahia e na hora lá de colocar a profissão colocou vereador, né? É verdade, eu já tive... Você está vereador, não é vereador. Está vereador, uma oportunidade que a população deu para você representá-la, né? Então, Valdir, eu já tive também a oportunidade de ir no consultório médico e na hora que está fazendo aquela fichinha, né, o atendente ali na recepção está também ao lado, né, coincidiu, né, uma mera coincidência, de um outro vereador também está ali presente para passar por uma consulta médica, numa outra especialidade. E nisso, quando ele foi fazer a fichinha, foi preencher a fichinha, a menina perguntou para ele qual era a profissão, né? E ele respondeu, minha profissão, vereador, né? Eu fiquei indignado com isso, né? E essa pessoa, por incrível que pareça, não procurou emprego de vereador. É um empresário na cidade, né? Um empresário atuante, um empresário bem sucedido. Então não teria necessidade de falar isso, que a sua profissão seria vereador. Podia muito bem manter a sua profissão. Sou empresário, porque vereador eu estou, né? Tá certo. O Val, e vamos entrar logo então no assunto, né? Que é o assunto principal aí da sua fala, né? Que você falou que ia ser o 18º vereador e que eventualmente, quando percebe ou chegasse aos seus ouvidos ou seus olhos alguma suspeita de irregularidade, você estaria atento. Teve um caso aí, turismo noticiado pela edição do Jornal Assunto Cidade nessa semana, depois a gente vai esmiuçar um pouco, com relação à contratação de pai e filho. Foi aquele caso que deu bastante destaque na Câmara, até com uma apresentação de uma denúncia com relação ao advogado contratado pela mesa diretora. Pode explicar para isso? Posso sim, eu já tive a oportunidade de falar na época, né, quando um munícipe, o Roberto, salvo o melhor juízo, o popular Beto Criança, para alguns Beto Beijinho, né, teria feito uma denúncia, apresentado uma denúncia na Câmara Municipal, uma vez que chegou ao conhecimento dele que o presidente, né, ele achou que o presidente teria praticado o suposto nepotismo quando nomeou 2 advogados, no caso pai e filho, né, em cargos comissionados de assessoramento, né. Isso é vedado pela nossa legislação. Nós temos a súmula 13 do STF, nós temos também a lei orgânica do município que veda, que proíbe isso, e nós temos também uma legislação própria municipal que veda isso, né? Então, Valdir, foi feita essa denúncia pedindo a criação de uma comissão processante no âmbito do Poder Legislativo, na Câmara Municipal, só que ela foi feita também de forma equivocada, porque não é o presidente sozinho que nomeia, que pratica esse ato, que é a autoridade nomeante. Na verdade, quem praticou esse ato foi a mesa diretora. E a mesa diretora ela é composta pelo presidente, que é o vereador Edilson Dias, o primeiro secretário, que é o vereador Juninho Eroso, e o segundo secretário, que é o Joel Augustinho, né? Então, quem pratica o ato de nomear alguém que é indicado para o vereador, são os 3. Então, o ato praticado é da mesa. Aquela portaria que é dado publicidade nela no Diário Oficial da nossa cidade, ela é praticada, aquele ato que a gente chama de ato administrativo, pela mesa diretora e não somente pelo presidente, como constou naquela época na denúncia. Então, também nada impediria que pudesse incluir o primeiro e o segundo secretário também naquela denúncia, eventualmente, se ela fosse admitida pelo plenário da Câmara, né? Mas acabou sendo arquivada. Eu já tinha dado entrevista, tive a oportunidade de dar uma entrevista num veículo de comunicação também de grande audiência na nossa cidade, Valdir, e expliquei, né, isso que eu acabei de relatar aqui, não só para você, mas para todos os telespectadores, que estava equivocado, mas poderia ter sido consertada, né? E mesmo com aquela denúncia, mesmo a mesa diretora tomando conhecimento, mesmo os demais vereadores arquivando, porque tomaram conhecimento dessa suposta ilicitude, né, desse ato nulo, fecharam os olhos para a legislação, fecharam os olhos, a Câmara Municipal fechou os olhos para a súmula 13, para a lei orgânica do município e também para a legislação municipal que veda, né, o nepotismo na nossa cidade. Os demais vereadores fecharam os olhos também
para essas normas, como também o pai e filho, que são advogados, são operadores do direito, que não podem alegar ignorância, né? São bacharéis, são advogados atuantes, né? Inclusive um deles tem várias ações populares, né, contra a administração, então ele é bastante atuante, e a lei não vale só para os inimigos, a lei vale para todos, né? E não dá para ele hoje alegar ignorância ou a chegar e aplicar o princípio, né, do avestruz, né, da teoria do avestruz, né, enfiar a cabeça no buraco e para não ver nada. Então ele é operador do direito, né? Val, deixa eu só fazer uma ressalva. O presidente da Câmara alegou na ocasião e alega sempre em entrevistas que não caberia a acusação de nepotismo porque nenhum dos dois é parente consanguíneo dele próprio que assinou isso, considerando que a ação popular fosse sobre ele. Logicamente que há essa ressalva que os três da mesa diretora assinam, né? Vamos supor, ele sempre ressaltou isso, que nenhum dos dois são parentes dele, então não haveria como... Porque sua pergunta é muito pertinente, é isso que a população quer entender, é isso que o seu telespectador quer que seja esclarecido, né? O nepotismo não é quando a autoridade nomeante, um prefeito ou um vereador indique, né, um parente para trabalhar no seu gabinete, ou o prefeito ou vice-prefeito indica um parente seu para trabalhar na administração, né? A súmula 13, ela não é fechada, ela indica várias possibilidades de ocorrência de nepotismo, né? Então ela é bem aberta, ela não tem um rol fechado, ela tem um rol bem amplo e vai ser analisado cada caso, o caso concreto, né? Então nesse caso em si, realmente o pai e o filho não são parentes do presidente da Câmara, nem do primeiro secretário e nem do segundo secretário. Então o que acontece? Mas eles são as autoridades nomeantes, que nomearam para exercer cargo público, né, apesar de ser cargo de confiança, parentes, que caracteriza, na verdade, o nepotismo, infringindo assim, né, afrontando assim a súmula 13 do STF, a lei orgânica do município e a lei municipal que veda o nepotismo na nossa cidade, que proíbe essa prática. Então, a autoridade que pratica o ato nomeando parentes, né, para assessoramento, né, também comete, acaba incidindo aí na afronta da súmula, da lei orgânica e da lei municipal. Então é importante deixar claro isso, que necessariamente não precisa ser parente da autoridade nomeante, ou do prefeito, ou do vereador, né? Então é muito importante. Do secretário também, de repente o secretário tem um parente seu que está nomeado. E também essa súmula, para você ver como ela tem um rol muito amplo, que também ela pega funcionários, servidores concursados em função gratificada. Vou dar um exemplo para você, Valdir. Eu tenho 2 irmãos que são servidores. Nenhum dos meus irmãos ocuparam cargos, né, durante os 4 anos. Por quê? Primeiro, porque eu não concordaria com isso de indicar um irmão meu para ocupar cargo, se utilizar do exercício do mandato para beneficiar parentes, e segundo, porque também iria afrontar a súmula, né, que veda aí a prática do nepotismo, porque isso iria caracterizar o nepotismo e eu teria problema. Ao nomear um, não poderia ter nomeado o segundo. Isso, o segundo, na verdade, o segundo ato praticado que caracterizou o nepotismo. Tá. Qual foi o... primeiro, só fazer uma ressalva, só para o telespectador assim, mais simples de entender. Você fala em súmula 13, é uma decisão de última instância. É uma decisão do nosso órgão superior do Judiciário, né, do Supremo Tribunal Federal. Hoje a população tem a oportunidade de ver dos veículos de comunicação inúmeras informações em relação ao Supremo Tribunal Federal, principalmente em relação à Operação Lava Jato, né, do ministro Edson Fachin, que tem decretado prisão de senador, decretado afastamento de senador, decretado prisão também de deputados, né, e uma série de medidas na Lava Rápido. Então o ministro Edson Fachin é um dos membros do Supremo Tribunal Federal. Então é uma decisão que traz efeitos, né, porque é uma decisão de repercussão geral, ela vira uma súmula que as demais instâncias, primeira e segunda instâncias, né, o juiz aqui das cidades
dos tribunais regionais, os tribunais federais vão ter que estar acompanhando, vão estar seguindo aquela orientação que é dada ou que é observada naquela súmula. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal já em outra época avaliou uma situação parecida e expediu essa súmula. Essa súmula 13, ela surgiu realmente do nepotismo dentro do próprio judiciário. Né? Então o que motivou também a súmula 13 era o nepotismo que há anos atrás era praticado. Juízes de primeira instância, de segunda instância, de tribunais regionais, da Justiça Federal, tinham parentes, mulher, filhos, sobrinhos, que trabalhavam, né, eram seus assessores, como também sempre existiu isso também há anos atrás, e as pessoas também procuram fechar os olhos para isso, Valdir, né, no Poder Executivo e também no Legislativo, de empregar parentes. Antigamente, há 10, 15 anos atrás, era comum muitos vereadores empregarem os parentes na sua assessoria. Né? Então essa súmula, quando ela foi editada pelo Supremo Tribunal Federal, ela veio para coibir isso, para acabar com essa prática. Tá certo. Que isso viola, né, o princípio da moralidade, que é um dos princípios que tem que ser observado por todos os agentes públicos, que é o artigo 37 da Constituição, que tem vários princípios ali elencados que tem que ser observado, da eficiência, da moralidade, da legalidade e outros mais. Tá certo. Na Câmara Municipal, no ambiente da Câmara Municipal, houve o pedido foi arquivado, depois de uma certa polêmica, foi arquivado. No âmbito do Legislativo, como está a sua ação, qual é o resultado obtido e quais os próximos passos? No Legislativo, no âmbito do Judiciário, não é isso? Desculpa, no âmbito do Judiciário, nós entramos com a ação popular, que o autor popular dessa ação é o Felipe Brito da Silva, que trabalha comigo, ele é advogado, trabalha comigo e eu sou o advogado dele, certo, nessa ação popular. Tanto ele quanto eu, nós assinamos essa ação, né, porque nós verificamos que a Câmara fechou os olhos para essa ilicitude e nós tomamos as providências. Como vamos tomar outras providências também, tanto eu quanto ele. Não vai ficar só no âmbito do Poder Judiciário, de dar ação popular, como nós estamos preparando também, caso o Ministério Público Local não tome providências em relação a eventual pedido ou ingresso de ação civil pública em relação a isso, porque isso caracteriza também improbidade administrativa. Os 3 membros da mesa, né, eles praticaram, né, improbidade administrativa. Então, se o Ministério Público Local fechar os olhos para essa ilicitude, nós vamos fazer um requerimento, né, pedindo providências ao Ministério Público, no mesmo sentido que foi feito na ação popular. Né, para que o Ministério Público seja provocado e ele apure realmente eventual prática de ato de improbidade administrativa. O que culmina evidentemente até a cassação do mandato dessas autoridades que praticaram o ato, do suposto ato de nepotismo. Durante a tramitação da sua ação no judiciário, desculpa a falha anterior, um dos envolvidos já foi demitido. Isso, então o que acontece? Nós ingressamos com a ação, pedimos uma liminar, e quando, 2, 3 dias antes do juiz apreciar o pedido liminar, o filho pediu exoneração a pedido, entendendo, eu acredito que poderia frustrar, que seria perda de objeto, né, da nossa ação popular, mas isso não ocorre, né? O ato já tinha sido praticado, já tinha sido consumado, né? Tanto é que na decisão liminar o juiz deu parcialmente o nosso pedido. O que o juiz deu? Ele entendeu, a princípio, a ocorrência de violação à súmula 13, a lei orgânica do município e a legislação municipal, né, numa suposta prática de nepotismo, cometido pela mesa diretora da Câmara, pelos 3 vereadores que eu já citei, né, o presidente, primeiro secretário e segundo secretário. Então, o juiz entendeu a princípio que existia realmente um prejuízo grande em manter um dos 2, né, porque ele iria trazer erário, prejuízo ao erário, prejuízo, né, aos recursos públicos. Então, na liminar que ele deu parcial, ele pediu para que a Câmara, né, determinou que a Câmara promovesse a exoneração de um dos 2, mas um já tinha sido exonerado 2, 3 dias antes, né, e foi o filho que pediu exoneração. Mas nós não entramos com pedido de nulidade da portaria que nomeou o filho. Nós entramos com pedido, é muito bem claro isso, né, e nosso pedido é bem didático, que nós pedimos ali a anulação do ato de nomeação do pai, que é o segundo, né, que no nosso, com o nosso conhecimento, né, no nosso entendimento também, foi o segundo ato, a segunda portaria que caracterizou o nepotismo. Foi nomeado antes. Então, pai, tem mais, até a título de
ressarcimento ao erário desse suposto prejuízo, né, o salário do pai é maior do que o do filho. Então, na hora que tiver, eventualmente, que as autoridades nomeantes devolverem recurso, não é em relação ao recurso do filho, é em relação aos vencimentos, né, do salário do pai. Valdir, nós vivemos hoje uma situação muito difícil com essa crise que assola o país e que reflete de forma considerável, tanto nos estados quanto no município. O desemprego está muito grande. Hoje um pai de família, ele faz ali das tripas ao coração para tentar sustentar sua família com menos de 2 salários mínimos. Somando os vencimentos, o salário de pai e filho, dá mais de R$20 mensais. É muito dinheiro, então não dá para a gente fechar os olhos para isso. 20 mil reais. Enquanto o pai de família sustenta a sua família com menos de R$2.000, Valdir. Então, desculpa, não tinha como a gente fechar os olhos. Ah, Valpor, eles também são advogados, você é advogado. Eu não estou aqui para proteger ninguém da minha classe. Eu estou aqui porque eu sou cidadão e tenho esse direito de fiscalizar. Eu sou um cidadão que tem conhecimento jurídico. Por isso que eu fiz isso também. Val, esse 18º vereador, então, é promessa assim, de bastante trabalho aí para os próximos anos na Câmara Municipal de Guarujá, né? Só que eu queria te fazer essa provocação, que você respondesse quais são os seus próximos passos, só que depois do intervalo comercial, se eu permitir, para você já ir elencando. Sem problema, sem problema. O programa Cidade vai fazer um pequeno intervalo comercial, mas antes disso eu vou pedir para colocar na tela a edição dessa semana do jornal Assunto Cidade, Jornal do Guarujá, jornal que circula toda sexta-feira nas redes sociais, WhatsApp, Facebook e outras redes sociais importantes. Sexta-feira à noite você já pode procurar, que está lá no Facebook, só procurar Assunto Cidade ou Jornal do Guarujá, que você acha. Nessa semana a edição traz como destaque o processo que é enfrentado aí pela atual administração, pelo atual prefeito, Walter Suman, processo que pede a cassação do seu mandato, impetrado pela candidata derrotada, Raifa Madi, processo que tem 3 vertentes: um pedido de votos, um suposto pedido de votos numa igreja evangélica, um suposto pedido de votos numa escola da cidade e a utilização do jornal Assunto Cidade, de uma das edições do jornal Assunto Cidade, como diz a candidata Raifa, em benefício do atual prefeito. O processo está na página 3, você pode entender como é que funcionou tudo isso, entender detalhes aí dessa história toda, inclusive para você não ficar contaminado aí por inverdades publicadas em outros veículos de comunicação aí, por motivos diversos. Tem também matéria sobre o CRPI, o destaque do CRPI, e alguns destaques importantes. Vamos passar, Fábio. Noticiário político na coluna Coquetel, na página 2, sempre com o olhar aí do André Albino, Babu, a notícia da ação popular do Val, está aí no meio também do Coquetel, informando. Tem o termômetro político de volta, a pedido de vários leitores, pode ir passando, Val. O Fábio. Aí a matéria para você não cair em armadilha de não entender o que está de fato acontecendo, os próximos passos, de uma maneira bastante isenta, pluralista, democrática e jornalística, como sempre, o Jornal Assunto Cidade traz aí a informação de um processo eleitoral que envolve, inclusive, o próprio Jornal Assunto Cidade. Vamos passando, Fábio? A programação do Caminhão do Peixe está justíssima homenagem ao jornalista José Ramos Júnior, que será feita no próximo dia 27, artigo do professor Walter Batista, podemos passar. A polêmica em torno do serviço da Sabesp, o artigo do Dr. Sócrates Músculo, pode passar. A coluna social começando aí com a Naila, com as tendências da moda, a foto, sempre uma foto magnífica do Daniel Araújo, nossos patrocinadores como o Residencial dos Pais aí no Santa Rosa 3, vale a pena, é baratinho o aluguel lá. Vamos passando, Fábio. A coluna de rock, cerveja e outros assuntos importantes, um evento da Comunidade Espírita Cristã de Guarujá, pode ir passando. O noticiário artístico, a companhia Quem Sabe Faz a Hora, apresentou uma comédia aí, também o informe sobre o que o Motoclube arrecadou com aquele festão, coluna de turismo com a Miriam Petroni, vamos passando. Coluna de empreendedorismo com o Aldo Boaventura e esse evento da UNAERP aí que mostrou, entre outras inovações, a Caipirinha Express. Essa aí nós vamos experimentar, vou comprar uma máquina dessa e vou chamar o Val lá em casa lá para tomar uma caipirinha dessa. Com certeza. Vamos passar. Noticiário policial, destaque para os noivos que foram fazer foto na Praia de Pernambuco e viveram um lamentável filme de terror com um assalto meio que cinematográfico lá na Praia de Pernambuco, sessão de polícia, de volta aí o Jornal Assunto Cidade. Vamos passando, noticiário esportivo com o olhar do Coquinho sobre o surf, uma matéria especialíssima aí com aquele médico que tratou do André Marques e do Leandro Hassum, que tinha excesso de peso. Ele dá dicas para o leitor do Jornal Assunto Cidade sobre como o excesso de peso é perigoso e como combatê-lo. E, por fim, a última página, uma matéria sobre o CRPI, que começa no próximo final de semana, seu
seu festejo junino, que graças a Deus ajuda a manter as atividades do CRPI. Programação de Cidade, como eu disse, circula toda sexta-feira nas redes sociais, à noite, está aí o site para você conferir, e nos sábados em grandes locais de grande concentração popular, semáforos, bancas de jornal, estabelecimentos comerciais, e nas bancas de jornais, logicamente, para o jornal Assunto Cidade, o Jornal de Guarujá. O programa Assunto Cidade volta já depois do intervalo. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora. Há 22 anos construindo sonhos. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Você que está procurando imóvel para alugar, não pode perder essa oportunidade. Residencial dos Pais, no bairro Santa Rosa. São 32 apartamentos novos para locação, em condomínio familiar e local de fácil acesso no Santa Rosa. TV parabólica, água e luz individuais, segurança com câmeras de monitoramento e interfone. Sabe quanto? Apenas R$ 650 por mês. Residencial dos Pais, Rua Gino Fabres, número 1296, no bairro Santa Rosa, em Guarujá. Anote os telefones para contato: 13 997 28 4119 e 13 991 90 4527. Bem, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade, hoje entrevistando o advogado Valdemir Batista Santana. O Val advogado, você está acostumado aí a ouvir falar o nome do Val advogado durante os últimos 4 anos, inclusive aqui no programa Assunto Cidade, no jornal e outros meios de comunicação, um vereador para lá de atuante, né? Um vereador que todo mundo falava, não podia ter um assunto que todo mundo, pelo menos os jornalistas que cobriam ali a sessão, cobrem ali a sessão, falavam, Val vai falar, quer ver? E falava. Todo o assunto o Val acabava tendo dando um jeito de dar um pitaco, logicamente usando aí a sua prerrogativa. Se pode falar, eu falo. Né? Essa era a premissa do Val. E no primeiro bloco o Val explicou bastante aí como é que tem sido a sua atuação naquilo que ele chama de ser o 18º vereador. Desde que terminou o seu mandato, Val não concorreu à reeleição, decidiu dar um passo adiante, se candidatando ao cargo de prefeito municipal, não se elegeu, terminou o mandato e continua a sua atuação política, logicamente, como todo ser humano, é um ser político, participando aí da vida cotidiana da cidade e sendo esse 18º vereador. Eu deixei no ar no primeiro bloco a pergunta, que esse 18º vereador, pelo que já deu para sentir, vai ser uma pedra no sapato aí do poder público? Não tenha dúvida, até porque eu assumi esse compromisso, inclusive aqui, no seu programa, né, que eu seria o 18º vereador, que eu iria fiscalizar, mas fiscalizar com bom senso, fiscalização produtiva, propositiva, né? Então a gente tem essa visão, que falei inicialmente, Valdir, a vereança também foi um aprendizado, eu aprendi muito. E hoje em dia, para fiscalizar, Valdir, você não precisa ter mandato. Hoje, com base na lei de acesso à informação, qualquer cidadão pode fiscalizar, né? Eu, no caso, além de ser um cidadão, ser um pagador de imposto, né?
eu também tenho algo a mais. Eu sou operador de direito, sou advogado, então tenho uma facilidade maior de exercer essa fiscalização. É o que eu vou fazer. Vou utilizar da minha prerrogativa de advogado, de ter o conhecimento jurídico, e vou fazer algo sim, mas algo com consistência, não vou fazer algo por fazer, né? Então, tanto é que a gente fez, nós ingressamos com essa ação popular, que conseguiu uma liminar parcialmente, não discordo do entendimento do juiz de ter concedido ela parcialmente, tanto é que apresentei embargo de declaração, ele ainda não apreciou. Por estar demorando na apreciação desses embargos de declaração, para que ele esclareça omissões na sua decisão, porque eu pedi anulação da segunda portaria. Eu não pedi para que fosse determinado que ele determinasse à Câmara que exonerasse um dos dois. Não, era específico, era a segunda portaria, né, que é a do pai, o salário é maior, que lá na frente, caso venha ter que devolver esse dinheiro, né, vai ser em cima do salário do pai, não em cima do salário do filho. Discordando desse entendimento do juiz, eu apresentei esses embargos, ele demorou para analisar, eu acho que foi uma forma protelatória, até para estudar mais o processo. E o que eu resolvi fazer? Apresentei a semana passada um agravo de instrumento no tribunal, que deve ter uma decisão liminar entre hoje e amanhã. Como eu entrei na véspera do feriado, provavelmente até quarta-feira a gente deve ter uma decisão nesse sentido. Então eu não vou fechar os olhos para nenhuma irregularidade, eu não vou fechar os olhos para nenhuma ilegalidade e não vou, de forma alguma, né, transigir em estar fiscalizando o recurso público, o recurso que é pago com o suor do nosso trabalho, que a população muitas vezes paga os impostos e não tem retribuição, né, na via pública, na saúde, na educação, e nós vamos estar fiscalizando isso. Então, a minha função de 18º vereador, como eu brinquei, o vereador sem salário, sem subsídio, né, o vereador recebe subsídio, não é salário. Então, é importante deixar claro aqui, com base na Lei de Acesso à Informação, pelo conhecimento que nós obtivemos durante os 4 anos na Câmara, e por ser operador de direito também, nós vamos sim fiscalizar tanto o Executivo quanto o Legislativo. Começamos pelo Legislativo, mas nós temos medidas também para ingressar pedidos de informações, requerimentos a serem feitos e algumas ações que nós vamos ingressar no Judiciário Local e, se for o caso também, até o Procurador, né, Geral do Estado, com o objetivo de pedir providências. Val, você no primeiro, agora há pouco tempo, um pouco antes do final do governo da professora Maria Antonieta de Brito, foi com bastante conhecido uma ação sua, uma ação judicial, que você ingressou, uma ação de declaração de inconstitucionalidade, uma ADIM, né, questionando a existência de alguns cargos de assessoramento, aqueles cargos de comissão, né, cargos de confiança. O atual prefeito assumiu com aquela estrutura administrativa que ele encontrou na prefeitura e vem anunciando aí várias vezes que pretende fazer uma reforma administrativa. Você tem acompanhado isso? Tenho sim, Valdir. É importante deixar claro aqui também, Valdir, só fazendo uma retificação, que foi feito um pedido de providências, né? Eu não fui o autor da ação, não fui o autor da ADIM, da ação direta de inconstitucionalidades. Quem fez isso foi o próprio procurador do Estado, tá? Só para deixar claro. O seu trabalho provocou... Foi provocar. Eu provoquei 3 dispositivos, né? Eu já tive a oportunidade aqui lá atrás também de vir aqui esclarecer. Eu questionei 3 dispositivos do Estatuto do Servidor que dizia respeito a preenchimento de cargos por projetos, né? Onde diretor, coordenador, supervisor de escola eram selecionados, seus projetos que eram apresentados, e muitos, eu fui procurado, né, no início, antes de fazer esse pedido de providências, por 9 educadores que estavam descontentes, não estavam indignados com a forma que era feita a seleção de projetos. Alguns eram plágios, outro era esquema de apadrinhamento político, estavam indignados e me procuraram. Como vereador, eu recebi, como recebia todos os munícipes, para tentar entender o pleito que estava sendo levado ao meu conhecimento, estudei o Estatuto do Servidor e questionei 3 dispositivos. Né? Um estudante de Direito que nunca foi meu estagiário, é uma pessoa que eu conheço seus pais, conheço seus familiares, também fez 9 questionamentos, né? Se ele fez sozinho, se ele fez com alguém, aí é problema dele, né? E o procurador também, quando tomou conhecimento, ao analisar o Estatuto do Servidor, a 135, encontrou mais, no entendimento dele, que ele reputou serem dispositivos inconstitucionais. No caso do GAP dos médicos, foi o procurador. No caso do auxílio
de risco da Guarda Municipal, foi o próprio procurador, e outras coisas mais que o procurador também entendeu que eram inconstitucionais. A minha pergunta acabou encurtando esse caminho, mas muita gente usou isso de forma maldosa. Com certeza, politicamente, mas... O Val cortou o nosso auxílio. Não, o GDI, não tem nada a ver com o GDI. Não tem, criticaram muito, né, tentando imputar isso a mim, né? Mas o rapaz fez isso, tá, com esse requerimento dele na época. Isso foi feito em fevereiro, depois de um bom tempo que virou uma ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade. Mas ninguém também elogiou o rapaz, porque a prefeita anterior, por aproximadamente quase 7 anos, ela pagava 13º, férias e um terço sobre férias para secretário. E o cargo de secretário municipal, ele é de agente político. Vereador, prefeito e secretário, eles são agentes políticos, eles recebem subsídios. Ele não pode receber 13º, não pode receber férias e nem um terço sobre férias. O rapaz questionou isso também. E ninguém elogiou o rapaz, porque fecharam os olhos. E isso acabou. E isso acabou, gerou economia. E na outro requerimento que foi feito pela gente também, que era questionando os cargos comissionados, que eram mais de 500, quase 600 cargos, né? E hoje são 209, que teve que mandar embora mais de 300 cargos, que gerou uma economia proporcional naquele ano de 8 milhões e nesse ano de 10 milhões. O servidor só teve condições de receber o 13º, a primeira parcela, a segunda parcela, as suas férias, em decorrência dos cargos comissionados que foram embora, senão eles não iam receber. Nós sabemos aí, Valdir, que alguns municípios vizinhos não estavam honrando a folha de pagamento dos servidores, como hoje, inclusive, tem dificuldade para honrar. E graças a essa economia, esse enxugamento, né, dos cargos comissionados, que a prefeita na época, Maria Antonieta, teve que cumprir a decisão judicial e exonerar e fazer uma reforma administrativa para exonerar esses cargos, houve uma economia naquele ano, em 2016, de 8 milhões, que possibilitou o quê? Que o servidor pudesse receber a primeira, a segunda parcela do 13º e as suas férias, né? Então, deixa aqui claro isso também. Como também o atual prefeito está reclamando, que assumiu a prefeitura, que já era do seu conhecimento quando veio o candidato, que não teria esse montante de cargos comissionados à sua disposição, somente 208, não 568, ele já sabia disso quando foi candidato, o doutor Walter Suma, nosso prefeito aí atual, ele já sabia disso, né? Então o que acontece? A questão da redução dos cargos também gerou uma economia na folha de pagamento, porque a folha de pagamento, Valdir, da Prefeitura do Guarujá, ela gira em torno ali de quase 49% do orçamento. Está no limite. Tem no limite. O limite é 51%, 52%. Então, o que acontece? Se não tiver uma boa gestão, vou deixar claro aqui, enxugar a máquina, cortar na própria carne, o cobertor é curto, né? Então tem que cortar na própria carne. Tem que extinguir os adjuntos, tem que fazer uma redução em cargo comissionado e preparar, fazer um planejamento para ter concurso público, Valdir. Esse planejamento tem que ser feito esse ano, porque em janeiro muitos servidores vão sair por causa da conversão lá, da alteração do seletista para o estatutário, que tem aqueles 5 anos. Vão se aposentar. Que vão se aposentar. Exatamente. Então, para poder receber pela Guarujá Previdência, um resíduo, né? Recebe pelo INSS uma parte e outra parte vão receber pelo Guarujá Previdência. Então, eu não vejo movimentação nesse sentido de preparar concurso para suprir essa ausência de mão de obra de servidor para o próximo ano. Isso tem que ter planejamento. Qualquer gestor hoje tem que pensar sempre em priorizar e fazer planejamento. Então, não adianta o prefeito atual querer reclamar que não tem mão de obra suficiente para o cargo comissionado, porque quando ele foi candidato ele já sabia disso. Já tinha conhecimento disso. Eu acho que você falou... E essa reforma é equivocada. Ele não tem como fazer uma reforma, Valdir, para elevar os cargos, voltar ao status voltar ao que era antes. É impossível fazer isso. Diminuir o salário. O correto é até diminuir. Um exemplo, o menor salário hoje de um cargo comissionado o valor de R$4.000. Não adianta querer fazer desse salário de R$4.000, fazer 2, que cada cargo comissionado receberá R$2.000. Né, para ampliar. Não adianta, não é o valor que está sendo questionado, é que a regra no poder público é que os cargos sejam preenchidos através de concurso público, não indicação política, apadrinhamento político. A população não aguenta mais pagar essa conta, Valdir.
A população não aguenta mais, isso é um absurdo. Então hoje não adianta querer fazer reforma, que eu vou ser o primeiro a fazer a representação. Eu já deixei claro isso e lá na administração eles têm conhecimento disso. Se caso essa reforma administrativa foi encaminhada para o Legislativo, nós vamos tomar providência junto ao procurador do Estado, a Procuradoria do Estado. Você me permitiu, vou dizer que você falou a frase sensacional aí da semana. Todo mundo tem conhecimento do que vai enfrentar quando resolve disputar um cargo público. E fora a transição, quando ganha, tem um período de transição. Não dá para ficar reclamando de não dá para chegar aqui, Valdir, depois que assumiu, que sentou lá no trono, chegar e falar o seguinte, né? Aplicar a teoria do avestruz. Não dá, Valdir, infelizmente não dá. Quando você se prepara para ser um gestor de uma cidade, né, você tem que ter conhecimento. Hoje nós temos um portal de transparência. Tudo bem, não é 100%, mas tem muitas informações. O gestor se prepara para isso, o futuro gestor está se preparando. E quando ele ganha eleição, acabou a disputa política, existe um período de transição, onde que o atual prefeito, que está saindo, vai passar todas as coordenadas, setor de finanças, Secretaria de Saúde, a educação, infraestrutura, todas as secretarias vão estar à disposição, fazendo um relatório e prestando contas para o futuro prefeito, o futuro gestor, né? Val, vou te convidar para a gente conversar paulatinamente aí ao longo desses próximos meses sobre vários assuntos. Infelizmente, nosso tempo já está estourado. Valdir, eu te agradeço mais uma vez e nós vamos ter outras ações aí que nessa área do nepotismo tem muita coisa acontecendo hoje também na Prefeitura do Guarujá que nós vamos tomar providência. Quero te agradecer mais uma vez a oportunidade, do espaço, para a gente vir conversar aqui sobre temas relevantes. E é importante que a população tenha conhecimento que existe prática de nepotismo aí na nossa cidade, onde pai e filho, somando os seus vencimentos, ganhavam mais de 20 mil reais mensais, onde o seu pai de família praticamente consegue sustentar sua família com menos de 2 mil reais. Então estou à sua disposição e agradeço desde já a oportunidade. Obrigado, Val. Obrigado a você pela audiência. A gente volta amanhã, um novo assunto de cidade. Antes de terminar, o Fábio vai colocar uma mensagem institucional da Câmara Municipal de Guarujá. Até logo e obrigado pela audiência. O estímulo à transparência é um dos objetivos da moderna administração pública. A divulgação das ações de gestão, além de contribuir cada vez mais para a democracia, também reflete em ações de cidadania. A Câmara Municipal de Guarujá é responsável por criar as principais leis da nossa cidade e fiscalizar o trabalho da Prefeitura. Agora, a Câmara de Guarujá está mais transparente e democrática. Neste momento de crise que atinge o país, a Câmara Municipal de Guarujá não poupa esforços para economizar. E para continuar, precisamos da sua participação. Em 5 meses, a Câmara reduziu despesas, mas sem reduzir as quantidades. Foram novas negociações e avaliações que fizeram com que a Câmara economizasse mais de 25% nas despesas. E o trabalho não para por aí. Continuamos seguindo em frente, revendo contratos, negociando custos e reduzindo despesas. A economia chegará a 4 milhões de reais neste ano com a nova gestão e estes valores serão repassados aos cofres da Prefeitura que, atendendo aos pedidos da Câmara, investirá na área da saúde, equipando o Conselho Municipal de Saúde, o Conselho Tutelar, que realiza um importante trabalho na área social e ainda serão comprados diversos equipamentos para as UPAs, como aparelhos de raio-x e ambulâncias. Além de trabalhar com transparência e abrindo novos canais para a população acompanhar as ações do Legislativo. É a Câmara de Guarujá trabalhando cada vez mais pela cidade e pelo cidadão. Aqui na Câmara de Guarujá é assim, com união e boa gestão, quem ganha é a população. Para mais informações, acesse www.camaraguarujá.sp.gov.br.